Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Quecinho. Quécio Jones. Fala, Quecinho. Comprometimento com a verdade. Fala, Quécio Jones. Muito boa noite, senhores telespectadores, internautas, ouvintes, simpatizantes do grupo Quécio Homem de Comunicação. Muito obrigado a você pela presença, pela audiência e pelo carinho. Hoje, quarta-feira, dia 4 de julho de 2018, está no ar o KJ de Agradecimento. Programa este que agradecemos a Deus pela vida, por mais um dia. Agradecemos a Deus por estar aqui com vocês. Muito obrigado. A presença e a audiência sua é importante e a honra e agradecimento é todo meu, é todo nosso. 22 horas com 20 minutos, 10h20 da noite. Está no ar, KJ de Agradecimento. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Hoje, dia 4 de julho de 2018, dia do operador de telemarketing. O operador de telemarketing trabalha com a utilização do sistema de teleatendimento. Ele costuma seguir roteiros planejados e controlados, para que assim seja possível responder todas as dúvidas dos clientes e ajudá-los a solucionar possíveis problemas. Hoje, dia do operador de telemarketing, 4 de julho de 2018. Também se comemora hoje Dia da Independência dos Estados Unidos da América. O Dia da Independência dos Estados Unidos, que comemora hoje, feriado nacional nos Estados Unidos, que celebra o dia 4 de julho, hoje de 2018. Esse dia marca a Declaração de Independência de 1776, ano em que as 13 colônias declararam a separação formal do Império Britânico. Também se comemora hoje, minha amiga e meu amigo, Dia Internacional do Cooperativismo. O Dia Internacional do Cooperativismo é comemorado hoje, 4 de julho de 2018. No início era conhecido como o Dia da Cooperação e mais tarde passou a ser chamado o Dia do Cooperativismo e atualmente é reconhecido como Dia Internacional do Cooperativismo. A primeira celebração do Dia do Cooperativismo foi no ano de 1923, quando era comemorado sempre no primeiro sábado do mês de julho, com uma confraternização entre todos os povos ligados às atividades de cooperativismo. Também se comemora hoje, 4 de julho de 2018, Dia Internacional das Cooperativas. Comemora-se hoje. A data celebra-se anualmente, foi como declarado e decretado pela ONU em 1992, na Revolução 47/90. Os objetivos do Dia Internacional das Cooperativas passam por divulgar o trabalho das cooperativas, por destacar as metas do movimento cooperativo internacional em paralelismo com as metas da ONU e por fortalecer as parcerias entre esse movimento e outros agentes, como governos locais, nacionais ou internacionais. Também se comemora hoje Dia de Santa Isabel, celebrado, conhecida como Rainha Santa Isabel de Portugal. Isabel de Aragão nasceu na realeza desta região como uma infanta aragonosa em 1271. Foi criada num ambiente extremamente religioso e era sobrinha neta de Santa Isabel de Hungria. Também se comemora hoje, minha amiga e meu amigo, minha irmã e meu irmão, 4 de julho de 2018, dia consagrado à comemoração da República, da Liberdade e da Independência dos povos americanos, comemorado nos tempos do início da República do Brasil. Dia da Amizade Filipina Norte-Americana, comemorado por filipinos.
Dia da Artilharia, comemorado no Paraguai. Dia da Constituição Ambiental, comemorado na Colômbia. Dia da Declaração da Independência dos Estados Unidos da América do Norte, comemorado no Estado brasileiro, Rio de Janeiro. Dia da Independência hoje, comemorado nos Estados Unidos da América. Dia da Liberdade e Igualdade Religiosa, comemoração de colombianos. Dia da Libertação, comemorado no Commonwealth das Ilhas Marianas do Norte. Dia da Libertação, comemorado em Ruanda. Dia da Pera, comemorado no Japão. Dia da Tecnologia Ortopédica e da Traumatologia, comemorada no Panamá. Dia das Aparências, hoje é dia de paz, deusa da paz na Roma Antiga. Dia do afélio terrestre, um fenômeno oposto ao periélio. Dia do arquiteto, comemorado na Venezuela. Dia do Congresso Nacional, comemorado por chilenos. Dia do desenhista, comemoração de colombianos. Dia do engenheiro químico, comemorado na República Dominicana. Dia do grande piquenique norte-americano, comemorado de estadunidenses. Dia da Semana da Liberdade, comemorado até dia 10 de julho de cada ano com a promoção da Sociedade Internacional de Amizade e Boa Vontade. Se comemora hoje, minha amiga e meu amigo, dia do perito judicial, comemorado na Ucrânia. Dia do químico farmacêutico profissional, comemoração em El Salvador. Dia do trabalhador da administração pública, comemorado em Cuba. Dia do estadual do agente de segurança prisional, comemoração no estado brasileiro do Sergipe. Dia estadual do cabeleireiro, comemorado no estado brasileiro de Goiás. Também se comemora hoje, 4 de julho de 2018, Dia Nacional da Música Country, comemorado nos Estados Unidos da América. Dia Nacional do Médico Rural, comemorado na Argentina. Dia Norte-Americano do Pescoço, comemoração de estadunidenses. Quécio Jones. Fala Quecinho, comprometimento com a verdade. Fala Quécio Jones. Para vocês agora empresas e patrocinadores do Grupo Quécio Jones de Comunicação, empresas estas que confiam, acreditam neste programa. Fênix, Clínica e Laboratório. Lava Jato, Marcelão e Pré-Sal Cursos. Essas são empresas e patrocinadores do Grupo Quécio Jones de Comunicação. Fênix, Clínica e Laboratório, minha amiga Juliana Meireles e meu amigo Fabel. Marcelo Melo, no Lava Jato, Marcelão e a ex-vereadora Patrícia Cherene. E meu amigo Haroldo Leandro, no Pré-Sal Cursos. Todos os tipos de cursos, entre em contato conosco. Salvatagem, enfim, diversos cursos na Pré-Sal Cursos. 22 horas com 26 minutos. Empresas e patrocinadores do Grupo Quécio Jones de Comunicação. Anuncie você também conosco e seja um colaborador, parceiro, e anuncie e vende mais, porque o Grupo Quécio Jones de Comunicação tem a sua audiência, o seu carinho, e aqui conseguimos vender o nosso patrocínio. Fala Quécio Jones. Fala Quecinho. Fala Quecinho. Fala. Quero aqui mandar um abraço e agradecer a audiência de Vaguinho da Alfa Telecomunicações e Vinícius Jorge da Chiptec Informática. Eu quero agradecer a todos pela audiência. 22 horas com 27 minutos agora. Fala Quécio Jones. Fala Quecinho. Fala Quecinho. Fala. Falando ao seu coração. Quécio Jones. Quecinho. Recomeçar com toda a determinação. Recomeçar é ter a esperança de uma criança e ao mesmo tempo uma forte determinação. Por vezes parece que chegamos ao limite por culpa de todos os erros que cometemos. Há estradas que parecem não ter saída e podemos facilmente cair em desespero. No entanto, os verdadeiros guerreiros não desistem facilmente. Eles sabem que mesmo quando tudo parece não ter solução,
uma nova porta se pode abrir. Há etapas da nossa vida que terminam, mas aí temos todas as condições para começar outras melhores. Falando ao seu coração. Cássio Jones, Cassinho. Teu coração já fraco e cansado de duras emoções. Tem chegado só notícias de derrotas e desilusões. Parece até que Deus te esqueceu. Não enxerga mais a luz no fim do túnel. Mas quero te dizer que o silêncio do Senhor não é sinal que Ele te deixou. No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando. No silêncio Ele está te guiando. Não vai te deixar. No silêncio Ele prova tua fé. No silêncio saiba que contigo é. No silêncio Ele vai agir. No silêncio Ele vai te sustentar. No silêncio o teu pranto vai cessar. No silêncio tem que adorar pro teu milagre chegar. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Fala. No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando. No silêncio Ele está te guiando. Não vai te deixar. No silêncio Ele prova tua fé. No silêncio saiba que contigo é. No silêncio Ele vai agir. No silêncio Ele vai te sustentar. No silêncio o teu pranto vai cessar. No silêncio tem que adorar. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Fala. Saiba que contigo é. Deus vai agir. Ele vai te sustentar. O teu pranto vai cessar. No silêncio tem que adorar pro teu milagre chegar. Pro teu milagre chegar. Está entrando no ar. KJ O Dia. Com as principais informações e notícias jornalísticas do dia de hoje. No ar, KJ O Dia.
Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Bem, está no ar, KJ o Dia, o seu principal programa jornalístico Verdade da Internet. A prefeita de São Francisco da Bapuana, Francimara Azeredo, está em Brasília. A prefeita chegou na noite de ontem, 3 de julho de 2018, terça-feira, por volta de quase às 23 horas, ou 11 horas da noite, né? Prefeita se encontra em Brasília. Ela passou hoje pela Câmara dos Deputados. A prefeita esteve no Supremo Tribunal Federal. A prefeita esteve no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A prefeita também finalizou agora os serviços na Funasa. E eu quero colocar para vocês agora aqui um vídeo da mesma ao lado do deputado federal Áureo. Vocês vão ouvir agora o áudio, né? Porque é um vídeo, mas o áudio da prefeita junto aqui com uma pessoa que explica muito o que a prefeita foi fazer ao lado aqui. Olha, 22 horas com 35 minutos agora. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Peço a sua atenção e aumenta o volume aí. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Então, agora são exatamente 9h13 da noite. Estamos aqui finalizando a nossa agenda. Eu, o Tininho, Florentino Cerqueiro, Wagner Flag, Frederico. Estamos aqui com o Carlos, superintendente da Funasa, o nosso deputado federal Áureo, que nos acompanhou durante o dia todo aqui nessa agenda. E vou deixar um pouco o Carlos explicar aqui o que a gente veio fazer na Funasa. Depois o deputado eu termino de falar para vocês, tá bom? Então, boa noite. São vitórias atrás de vitórias. Nós conseguimos inicialmente 4 milhões para poder fazer a obra lá de São Francisco da Bapuana. Agora, só que essa obra com 4 milhões, ela não conseguiria ter etapa útil, tá? A gente conseguiria colocar a ET e não conseguiria ter uma linha para poder dar funcionamento na ET. Aí conseguimos, para a estação de tratamento de esgoto, mais 2 milhões para poder ampliar essa linha de esgoto. Então a gente vai conseguir assim dar funcionamento na estação de tratamento de esgoto, graças ao nosso apoio, nosso deputado federal, que mais uma vez vem aqui na instituição pedir apoio, pedir recurso e liberar para o estado do Rio de Janeiro e para o município de São Francisco da Bapuana. Obrigado. Quero aqui agora agradecer a todos que estão nos assistindo. Agradecer o Carlos Henrique, que foi muito gentil, que nos atendeu, que viabilizou e que está trabalhando o projeto da Funasa para São Francisco da Bapuana. Agradecer a prefeita, que é incansável. Eu, quando liguei para a prefeita, falei, prefeita, quando ela me passou o desafio, eu falei, você tem que vir para Brasília, a gente não sabe o que vai acontecer, só que a gente tem que lutar, trabalhar, visitar o ministro, conversar, dialogar com os projetos que você vai trazer debaixo do braço, prefeita. Ela não mediu esforços, pegou o avião e veio aqui para Brasília sem ter certeza de nada o que aconteceria e o que a gente conseguiria. Hoje, para a gente é uma vitória, porque é um esforço em conjunto. É uma luta da cidade, é uma luta da prefeita, é a história que está sendo marcada na cidade de São Francisco da Bapuana, porque é uma cidade que não tem esgoto tratado, que não tem um projeto efetivo e que nunca teve uma luta de fato para que isso se tornasse realidade, está tendo agora esse sonho realizado. Eu estou muito feliz de poder fazer parte desse governo, de poder fazer parte desse sonho da cidade, de a Francimara ter nos dado a oportunidade de servir ao povo de São Francisco da Bapuana, e hoje a gente conseguiu avançar muito, porque 4 milhões já era um recurso importante, é um recurso muito importante, são 4 milhões de reais. Só que quando foi ver o tamanho da obra que tem que fazer em São Francisco, a falta de saneamento que é zero na cidade, a gente descobriu que precisava de mais 2 milhões de reais para você botar os canos. Não adianta você ter uma estação de tratamento, onde que trata todo o esgoto, mas não ter os canos interligando. Então a gente conseguiu mais 2 milhões de reais de uma luta, de um trabalho, e avançamos em outras agendas que a prefeita vai falar aqui. Fomos no Ministério da Educação, na FNDE, trazer desenvolvimento para esse povo que precisa, para essa gente boa, essa gente trabalhadora. Eu que fui muito bem recebido lá no domingo, muito bem tratado, um povo sorridente, um povo que trabalha com agricultura, que coloca nas nossas mesas o abacaxi, o aipim. Então é fundamental o que a gente está fazendo aqui. Francimara, eu quero aqui só agradecer,
Primeiro pelo seu empenho, pela sua parceria, pelo seu governo. Mandar aqui um abraço para o nosso secretário de saúde, mandar um abraço para o João, esse que tem trabalhado muito no dia a dia, esse é meu parceiro que me levou para São Francisco. Mandar um abraço para a Yara, para a nossa secretária de educação, onde que a gente conseguiu, e a Francimara que vai falar o que a gente conseguiu para a educação hoje aqui, porque a Francimara falou, saúde e educação é prioridade. Do governo, saúde e educação tem que estar em primeiro lugar na nossa cidade. Então, estou muito feliz com esse time que você montou. Quero mandar um abraço a todos os colaboradores da prefeitura, todos os servidores. Todos os vereadores que dão o suporte na Câmara Legislativa para que os projetos possam ser aprovados e o desenvolvimento possa chegar na cidade. Tivemos a inaugurando uma sala da cidadania para cuidar do agricultor. Tivemos na cidade levando o projeto da FUNAS e hoje é mais um avanço que eu tenho certeza que vai ficar marcado para esse povo de São Francisco. E você, Francimara, vai fazer muito para aquela cidade. Pelo seu empenho, pelo seu compromisso e pela sua vontade de trabalhar, que define, está 9 horas na FUNAS ainda vamos para uma agenda na Câmara, porque a luta não para e o trabalho continua lutando pelo desenvolvimento. A Francimara vai explicar um pouquinho agora do que ela conseguiu com a gente, do que a gente avançou na educação, que é fundamental para o desenvolvimento e para o futuro da cidade. Então a gente volta aqui agradecendo sempre a Deus, né, em primeiro lugar, agradecer ao deputado. Eu sou uma prefeita que eu me emociono com tudo, e quando a gente vem com a mala nas costas, sem saber, como o deputado falou, a gente não tinha certeza de nada, mas a gente veio porque a gente gosta de desafio e o deputado não é diferente. Então hoje aqui, para a Secretaria de Educação, para a educação do nosso município, nós conseguimos aqui 3 ônibus. Então, nós estamos indo embora com a nossa mala na quinta-feira à noite. Nós só vamos amanhã, que amanhã a gente tem agenda aqui em Brasília ainda. 3 ônibus para a nossa Secretaria de Educação, para os nossos alunos, para o nosso município. Conseguimos 500 mil de mobiliário para o ensino fundamental para o nosso município. Conseguimos também uma van, uma ambulância e mais 2 milhões da FUNAS para o nosso saneamento do nosso município. E tudo isso a gente deve ao senhor deputado. Então, eu gostaria aqui de agradecer por estar voltando para São Francisco com tudo isso que o senhor hoje andou o dia todo com a gente, andou com a prefeita, andou com o Frederico, andou com o Wagner, andou com o Tininho, com o Carlos, batendo mesmo, usando o seu prestígio realmente para beneficiar o município de São Francisco, município esse que o senhor sabe, que é um município lá no finalzinho do mapa, mas é um município que abraçou o senhor e eu não poderia deixar de abraçá-lo também e agradecer e deixar aqui minha gratidão. Eu tenho certeza que os munícipes de São Francisco também estão muito gratos com essa notícia que a gente passa hoje aqui para vocês. Então a gente só deve realmente agradecer a Deus e agradecer o senhor pelo seu prestígio, pelo seu carinho e principalmente por estar olhando para São Francisco. Porque se a gente estiver dentro do nosso gabinete de portas fechadas, a gente não consegue levar isso tudo para vocês. Então a gente saiu, chegamos aqui ontem, era quase meia-noite, estamos aqui às 9h20 da noite, saindo da FUNAS, ainda vamos ter mais agenda hoje e amanhã também. Então, muito obrigado, eu deixo aqui a minha gratidão, estou extremamente feliz mesmo por ter conseguido tanta coisa boa para o nosso município. Meu muito obrigado, deputado, obrigado, Carlos. Quero só responder para todos que estão assistindo essa live, que é muito importante o que a prefeita está fazendo aqui hoje. Isso aqui é o que ela está levando hoje na bagagem. Mas tem muita semente plantada aqui. Tem muita semente plantada. E você que é da terra aí sabe que quando eu falo uma semente plantada, essa semente vai florescer. E vai dar muitos frutos. A gente percorreu diversos ministérios.
A gente conseguiu isso aqui hoje, mas tem muita coisa que vai acontecer no futuro, tem muita semente plantada que a gente vai colher e vai levar de benefício para todos os moradores. Eu tenho certeza, Francimar, que a sua passagem por Brasília aqui ela é sempre produtiva, porque você trabalha e vem com muita vontade. Isso está estampado. Quando o ministro te atende, vê a vontade que você tem de lutar, de trabalhar e de levar na bagagem benefício para o povo. Isso faz muita diferença pela sinceridade, pelo compromisso, pela transparência e pela vontade de fazer o povo feliz. Então, eu estou aqui, igual você, emocionado, feliz, mas tendo certeza que Deus está do nosso lado, que Deus está nos ajudando e Deus vai abençoar muito esse povo de São Francisco. Nós também não poderíamos deixar de agradecer também ao senhor deputado, que a gente hoje, nós trouxemos o resultado da audiência pública que a gente fez também em São Francisco, para a gente não perder o fórum. Então hoje também nós fomos no tribunal, no Supremo Tribunal, nós fomos lá para protocolar todas as assinaturas que nós tivemos, tudo que foi feito na audiência pública, e o senhor também está aqui enganjado com a gente nessa luta, para a gente não perder o fórum, que o fórum é nosso e a justiça é de todos. Fala, Quércio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Realizado dia 5 dia 6, na sexta-feira 6. Jogo do Brasil, né? Devido ao jogo do Brasil, a gente não vai fazer essa audiência pública, mas a gente vai estar remarcando essa data e o Carlos vai estar presente para a gente mostrar para toda a população de São Francisco o que é o projeto da FUNASA que vai ser realizado, e a gente vai estar convidando não só toda a população são franciscana, mas todos os comerciantes da nossa cidade, todos os nossos munícipes vão ser convidados para entender um pouco desse projeto, como vai funcionar, qual o benefício que vai trazer para a nossa cidade, quais os malefícios também, quais os transtornos que a gente vai ter quando começar essa obra, que é bom a gente frisar isso também, e o Carlos vai estar presente com toda a sua equipe da FUNASA para estar disposto, que foi uma determinação também do deputado, que ele fizesse isso para a gente, para estar expressando tudo que vai acontecer no nosso município e explicando o que vai ser bom, o que vai ter os transtornos, mas o que vai ser de bem melhor, o benefício vai ser bem melhor lá na frente. Então a gente vai estar remarcando essa data e o Carlos vai estar lá explicando tudo isso para todos os nossos munícipes. Tá bom? Deixa eu lá tudo certo. Só lembrando, prefeito, que essa obra ela tem um impacto direto de benefício para a prefeitura, tá? De cara, a gente já abre, quando tiver em funcionamento, 200 empregos. No mínimo, 200 empregos. 5% de ISS que fica para a prefeitura. Tá? E a gente só tem a aumentar o IDH da prefeitura. Vai lá para cima. A gente, assim, é uma obra de dignidade. E o que passaram de dever de casa é que a instituição está de braços abertos para aquela localidade. A gente está aqui à disposição. Muito obrigada, Carlos. Gente, obrigado. Foi um privilégio estar aqui conectado com vocês. Foi um privilégio falar aqui um pouquinho do nosso dia em Brasília. E tenho certeza que esse é o começo de uma grande caminhada e de um futuro melhor. Muito obrigado, gente. Obrigado mais uma vez a Carlos. Obrigado, deputado Lauro. Obrigado, Tininho. Obrigado ao Wagner. Obrigado, meu esposo. Fala, Quércio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Com certeza, com muito mais coisa na bagagem, vou ter que pagar até um excesso de pneus na passagem dentro do avião. Muito obrigado, um beijo a todos vocês. Fala, Quércio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. 22 horas com 47 minutos agora, horário brasileiro de Brasília. Está no ar, para você que está me assistindo, acompanhando, KJ O Dia, o seu principal programa jornalístico, verdade da internet. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece no Brasil, no mundo, na sua cidade, na sua região, no seu estado. Tudo que acontece na política, na polícia, na justiça, você fica por dentro aqui, no KJ O Dia, o seu principal programa jornalístico, verdade da internet. Agradecer a você pela presença, pela audiência e pelo carinho. Fala, Quércio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala.
22 horas com 48 minutos agora. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Vestibular Universo em São Francisco do Apuana, inscrições presenciais continuam nesta quinta-feira, dia 5 de julho de 2018. Ainda continuam as inscrições presenciais, hein? Você não pode perder essa oportunidade, você não pode ficar de fora. A Universidade Salgado de Oliveira Universo já contabiliza mais de 65 inscritos para o vestibular, que ocorrerá no próximo domingo, dia 8. Em São Francisco do Apuana, uma parceria com a Prefeitura. Nesta quarta-feira, 4, a instituição iniciou as inscrições presenciais gratuitas na Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Humano, na área central da cidade. Você não pode perder, você não pode ficar de fora, você não pode perder esta chance, essa oportunidade. Plantão de atendimento no Sebrae antecipado para esta quinta-feira. Devido ao ponto facultativo decretado pela prefeita de São Francisco do Apuana, Francimara Azeredo, a analista do Sebrae, Jéssica Rangel, responsável pelos atendimentos da instituição em São Francisco do Apuana, realizará o plantão nesta quinta-feira, 5 de julho de 2018, no período das 10 às 17 horas. Inicialmente, o plantão seria nessa sexta, dia 6. Mas, diante da impossibilidade, antecipamos em um dia. Estarei na Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano, que fica situada na Avenida Edenice da Silva Viana, número 87, no centro da cidade, realizando o atendimento, explicou Jéssica. 22 horas com 50 minutos agora. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Prefeita Francimara, prefeita de São Francisco do Apuana, decreta ponto facultativo nesta sexta-feira. A prefeita de São Francisco do Apuana, Francimara Azeredo, decretou ponto facultativo devido à partida entre Brasil e Bélgica pelas quartas de final da Copa do Mundo Rússia 2018. O jogo será disputado na Arena Kansan às 15 horas. Em sua justificativa, a prefeita ressalta que a medida é em razão da tradição da família brasileira se reunir com seus familiares para prestigiar a seleção brasileira de futebol em jogos da Copa do Mundo. O decreto estabelece que os serviços públicos considerados essenciais à população irão funcionar normalmente, sendo os titulares das secretarias de saúde, de obras, serviços públicos e urbanismo, e de transportes, de turismo, indústria e comércio, ficarão encarregados de organizar os respectivos setores ao funcionamento da data referida. Caso o Brasil seja classificado para os semifinais, a seleção enfrentará o vencedor de Uruguai e França na próxima terça-feira, 10 às 15 horas, também no estádio de São Petersburgo. 22 horas com 52 minutos, 10h52 agora. Horário brasileiro de Brasília, KJ o dia. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Ouriço Cacheiro é resgatado na praia de Guaxindiba, zona litoral de São Francisco de Itabapoana. Animal silvestre estava no alto de um poste de energia elétrica. O ouriço cacheiro foi resgatado no início da tarde desta quarta-feira, 4, na praia de Guaxindiba, em São Francisco do Apuana, por técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e integrante da Guarda Civil Municipal. O animal silvestre apareceu durante a manhã em frente a uma casa em construção e subiu em um poste da rede elétrica. Morador de Guaxindiba, Janderson, preocupado em que o animal levar uma descarga elétrica, entrou em contato com a reportagem com a imprensa local aqui em São Francisco do Apuana. Em seguida, o Meio Ambiente e a Guarda Civil Municipal foram informados e enviaram equipes ao local. 22 horas com 53 minutos, 10h53, o seu principal programa jornalístico da internet é KJ o Dia. Cassinho. Cássio Jones. Fala, Cassinho. Comprometimento com a verdade. Fala, Cássio Jones.
E vamos seguindo as manchetes do dia. Tudo o que aconteceu e acontece neste exato momento no Brasil e no mundo. Romário tem carros de R$500 mil apreendido pela Justiça do Rio de Janeiro. Bens serão usados para quitar dívidas. Outros 3 veículos não foram encontrados. Neymar passou 14 minutos no chão na Rússia. O camisa 10 foi vítima de 23 faltas marcadas pelos árbitros. Rivaldo aconselha Neymar: se tiver que cair com faltas, caem. Campeão do mundo em 2002 mandou mensagem pelas redes. 24 anos depois, Bebeto relembra triunfo nos Estados Unidos. Contra os Estados Unidos, no dia 4 de julho, o atacante marcou o gol da vitória. Professor, pregador, como a imprensa mundial vê Tite? Entrevistas coletivas do técnico do Brasil chamam a atenção e fogem ao padrão. Psicopata do Hexa aceita zoeira e muda perfil na torcida pelo Brasil. E-mails reforçam propina na compra de prédio para o Instituto Lula. Mensagens levadas à justiça foram apreendidas com Marcelo Odebrecht. Ex-executivo da Philips diz que, após denunciar corrupção, foi colocado na geladeira. José Mazieiro Filho denunciou esquema em compra de equipamentos para a saúde. Ex-executivo da Philips, atual CLO da GE, é preso em ação contra fraude na saúde do Rio de Janeiro. General Electric não é alvo das investigações que envolvem empresas da área de equipamentos hospitalares. Gedel é absolvido da acusação da obstrução de justiça. Para o juiz do Distrito Federal, não há provas que o ex-ministro tenha coagido mulher de delator. Marco Aurélio autoriza investigado da Lava Jato a retomar cargo com o Tribunal de Contas. Mário Negromonte tinha sido afastado por ordem do Supremo Tribunal de Justiça. Henrique Alves vira réu por lavagem de dinheiro. Ex-ministro é suspeito de encobrir propina do Porto Maravilha em contas do exterior. Preso o empresário que pagava mesada de 450 mil ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Miguel Isner foi alvo por Cunha em CPI e é apontado pelo Ministério Público Federal como um grande corruptor na área da saúde. Olha, casos suspeitos de sarampo na cidade do Rio chegam a 17. Além do caso da estudante de Direito, que já recebeu diagnóstico preliminar positivo, 16 aguardam exames. Ministério da Saúde confirma caso no Rio Grande do Sul. Brasileiros precisarão de visto para a Europa. Mário Prioli, fundador do Canecão, morre em Cabo Frio. Senegalês que devolveu dinheiro recebido por engano está há 3 anos sem ver o filho. Ambulante Mossaunim tem sua história revelada após devolver R$300 a cliente. Ambulante senegalês se descobre para devolver dinheiro que cobrou a mais. Corte Interamericana de Direitos Humanos condena Brasil por assassinato de Vladimir Zors. É a primeira vez que a comissão conhece um crime da ditadura no Brasil como ato contra a humanidade. A economia. Petrobras aumenta gás de cozinha em 4,4% a partir de amanhã. Preço do botijão passa para R$ 23,10 nas refinarias. Estatal também anunciou alta no valor da gasolina e do GLP industrial. Diego Nogueira diz que está compondo com o pai morto. Servidor poderá ser remanejado em aval do órgão de origem. Ministério do Planejamento terá carta branca. Medida pode afetar 1.200.000 de funcionários públicos. Ministério Público investigará se procuradora disse que ministro do Supremo Tribunal Federal ganham por fora. Ela nega. O pedido foi feito por conselheiro do CNMP e por Gilmar. Ministério Público denuncia motorista que atropelou 18 em Copacabana, no Rio de Janeiro. Bebê e homem morreram. Paulo Messina, primeiro-ministro de Crivella, pede demissão da Prefeitura do Rio de Janeiro. Secretário da Casa Civil, ele é o principal nome do governo municipal.
Quécio Jones. Fala Quecinho, comprometimento com a verdade. Fala Quécio Jones. E atenção, bilionário chinês morre após subir em desempenhadeiro na França para tirar foto. Wang Xihan caiu de uma altura de 15 metros. Ele era o co-presidente do conglomerado em HNA. Ciro é vaiado por empresários ao defender mudanças na reforma trabalhista. Não vim aqui buscar simpatia, disse Ciro em evento da CNI. Pedetista foi aplaudido ao criticar a atuação do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro critica Supremo Tribunal Federal e promete colocar generais nos ministérios. Presidenciável diz que será anunciado apoio de 110 parlamentares à sua candidatura. Peça sobre escravidão é cancelada após escalar atores brancos no Canadá. Geraldo Alckmin diz que proposta de Bolsonaro para Supremo Tribunal Federal é coisa da ditadura. Petrobras e chinesa assinam um acordo para concluir com PERJ. Empresa não divulgou valores de parceria. Em 24 horas, Marina Rui Barbosa usou mais de R$26 mil em bolsas. Governo Trump acaba com diretrizes de diversidade racial para universidades. Secretário da Justiça considera desnecessárias medidas de Obama. Filme aponta a conexão de Homem-Formiga e a Vespa em Vingadores. Jovem morto por policial leva protestos violentos na França. Baleado no pescoço quando para uma blitz em Nantes. Fabricantes estão abandonando os salões tradicionais, por economia ou estratégia. Carros. General Motors prepara serviço de táxi robô em São Francisco. Montadores investem em aplicativos de transporte. Há 50 anos, passeata dos 50 mil, o último grande ato de 68. Após comissão dos 100 mil ser recebida por Costa e Silva e ter pedidos rejeitados, estudantes organizaram protesto mais radical. No milagre do Atacama, chilenos escapam por ficarem 69 dias soterrados. 23 horas com 2 minutos agora, 11h02 da noite. Horário brasileiro de Brasília. KJ, o dia para você. O seu principal programa jornalístico verdade da internet. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui agora. Por falta de provas, juiz absolve Gedel da acusação de obstrução de justiça. E atenção! Fala Quécio Jones. Fala Quecinho. Fala Quecinho. Falo sim. Polícia Federal vê indícios de corrupção de 2 senadores do MDB em Belo Monte. Inquérito apura pagamento de propina a Edson Lobão e Jader Barbalho. Senadores negam na Lava Jato. Henrique Alves vira réu acusado de lavar dinheiro de propina. Ex-executivo da Philips, atual CLO da GE, é preso pela Polícia Federal em São Paulo. Lei sobre transporte de carga pode reduzir a arrecadação em 8 bilhões e 600 milhões, diz Fazenda. Texto estabelece normas sobre frete e pedágio e foi aprovado pela Câmara. A proposta vai ao Senado. Câmara autoriza a Petrobras a ceder direitos de exploração do pré-sal. Estatal deverá manter participação em consórcio com empresa beneficiada. Proposta vai também ao Senado. Tribunal condena Brasil por não investigar a morte de Herzog. Polícia Federal mira multinacionais, tombo na indústria e mais notícias. A imprensa G1 reúne os destaques desta quarta-feira.
Preço do gás vai subir 4,4% na refinaria a partir de amanhã. Russo, amuleto do Brasil, manda recado após fama na web. Yuri Storks recebeu convite para acompanhar Brasil e Bélgica. Goleiro faz aniversário no dia em que time se perdeu em caverna. Dupla que encontrou grupo é especialista em resgate de risco. Procuradoria-Geral da República pede que investigação sobre Aloysio seja enviada à Justiça de São Paulo. Inquérito apura se ele recebeu 500 mil da Odebrecht por meio de Caixa 2. Ministro nega. Prefeitura do Rio de Janeiro investiga 17 casos de suspeito de sarampo. CPI convoca pela segunda vez ex-técnico da seleção de ginástica. Fernando de Carvalho Lopes foi acusado de abuso sexual por 40 ex-atletas. Tribunal impede retorno de chefe do tráfico ao Rio de Janeiro. Medida anula a decisão do juiz para que criminosos deixem presídio federal. Procurador acusa militar de agressão na Praça Seca, no Rio de Janeiro. O coronel disse que nada foi reportado ao comando do Exército. Corregedoria investiga gastos de deputados de São Paulo com gráficas. Parlamentares gastaram mais de 15 milhões com o serviço em 3 anos. Tribunal retira do juiz Breta ação contra empresário do Rio. Arthur Pinheira Machado é apontado pelo Ministério Público Federal como beneficiário de desvios em fundos de pensão. Artesãos nos trens do CPTM assustam passageiros em São Paulo. Assaltante segura a porta do trem enquanto comparsas roubam usuários. Justiça manda suspender pagamento de show de Anitta em município do Rio de Janeiro. Planejamento poderá remanejar servidor sem necessidade de aval. Mudança foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Comissão aprova proposta que fixa preços mínimos para o frete. Medida é parte do acordo com caminhoneiros e vai ao plenário da Câmara. Greve dos caminhoneiros derruba a produção industrial em maio. 5 morrem em Caxina, no Rio de Janeiro, devido à guerra entre facções. PM havia dito que 7 pessoas tinham sido mortas. 2 baleados ficaram feridos. Lista reúne os 60 carros mais esperados até o fim do ano. E atenção, onda de lixamentos na Índia faz o WhatsApp prometer medidas. A empresa diz que vai combater boatos após mais de 10 pessoas serem mortas. A proposta do WhatsApp para coibir boatos pode não ser eficaz, entenda. A PP propôs mostrar o número de vezes que mensagem foi encaminhada. Empresa tira ar-condicionado de container usado como sala de aula. Motivo seria a falta de pagamento pelo governo estadual no Mato Grosso. Menina com paralisia celebra primeiros passos após cirurgia. Não consigo colocar em palavras como estamos nos sentindo, diz família. Entenda o que muda com as novas regras de planos de saúde no G1. Fala, Cássio Jones! Fala, Cassinho! Fala, Cassinho! Fala! Mudanças em coparticipação franquia entram em vigor em dezembro. Professora que sumiu após pegar táxi inventou sequestro, diz polícia no Pará. Mulher afirma que mentiu por medo após gastar dinheiro de compra de casa. Trump cogitou invadir a Venezuela, diz TV americana. Possível ação nunca foi uma opção iminente, diz fonte a CNN. Justiça de São Paulo proíbe demolições no complexo Anhembi. Medida atende a pedido do Ministério Público para declarar valor histórico e cultural do local. 6 pré-candidatos à presidência falam de proposta em evento em Brasília. Álvaro Dias, Ciro Gomes, Alckmin, Meirelles, Bolsonaro e Marina participaram de encontro promovido pela CNI.
Polícia de Goiás investiga vídeo que criança deficiente comendo ração em vasilha. Mãe e tia-avó teriam enviado gravação para a avó paterna do menino. Brasileiro viaja de Fusca pela América do Sul e quer chegar ao Alasca. Jovem acompanhado do cão Suhausten e já conheceu cidade de 5 países. Tribunal mantém caso do sítio do Instituto Lula com Moro, na Lava Jato. Defesa do ex-presidente tentava afastar o juiz dos processos. Grupo é detido após mulher subir nos pés da Estátua da Liberdade. Política da imigração era alvo de protesto. O país comemora feriado nacional. 23 horas com 9 minutos agora. Horário brasileiro de Brasília, KJ o dia. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Falo sim, brasileiros vão precisar de autorização para entrar na Europa a partir de 2021. O Parlamento Europeu deve votar amanhã as regras para o sistema. Marcelo Odebrecht pediu sigilo total sobre compra de prédio. Depoimento foi ouvido na ação sobre propina na compra de terreno para o Instituto Lula. Decisão do Tribunal Regional Federal pode tirar caso de doleiros das mãos de Bretas. Meirelles disse que foi responsável pela boa fase do governo Lula. Ciro chama Temer de quadrilheiro e é avaiado ao propor discutir reforma. Árbitro de vídeo dorme no mata-mata após primeira fase acelerada. Sérvio será o árbitro de Brasil e Bélgica. William destaca a evolução da equipe e elogia belgas. A seleção não é a cor da pátria. Sandro Meira Rick apitará Rússia e Croácia. Brasil faz treino com Marcelo, mas sem Paulinho. Prêmio de mulher de melhor do mundo será dado perto da Copa. Rivaldo defende Neymar alvo de crítica por causas de quedas. Mãe de Douglas Costa lidera culto com família de jogadores. Seleção belga é até aqui uma das mais eficientes do Mundial, segundo a Folha de São Paulo. Serviço de inteligência russo ajuda a seleção francesa. E atenção, Mano Brown critica o youtuber Júlio Cocielo por post racista. Justiça impede município em crise de gastar com show de Anitta. Show vetado na cidade de Itaguaí inclui ainda Alexandre Pires e Luan Santana. Mal iluminada, a região da USP Leste tem série de assaltos. Presidente da China, HNA, morre ao cair tirando foto. Casal britânico foi contaminado por mesmo veneno usado contra espião russo, diz polícia. 23 horas com 12 minutos, procuradora será investigada a pedido de Mendes e Toffoli. Monique Tchek afirmou que magistrados ganham por fora para julgar a favor. A agência diz que Trump sugeriu invasão à Venezuela. Relatos mostram como o tema se tornou uma prioridade para a gestão republicana. Revoluções, ditadura e guerra marcam o primeiro período de Getúlio. — 23 horas com 13 minutos. KJ o Dia, o seu principal programa jornalístico da internet. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Olha, vamos seguir as manchetes do dia. Brasil e Uruguai tentam acabar com a supremacia europeia nas últimas Copas. Alvos de Neymar se aposenta 4 anos depois da lesão do craque. Belga revela inspiração em seleção europeia para derrotar o Brasil.
Ex-técnico da Inglaterra vê Brasil como um rival mais fácil que a Suécia. William faz elogios à evolução do Brasil e analisa a Bélgica. Paulinho é poupado no último treino da seleção em Sochi. Tribunal de Justiça derruba decisão da VEP. E a Adair da Mangueira ficará preso em Catanduvas. Traficante envolvido em invasões a favelas dominadas por facções rivais voltaria ao Rio. Outros presos perigosos podem desembarcar no complexo de Jerecinó. 11h14 agora. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Eu falo sim. Eu falo agora. Com a maior honra e prazer. E atenção. Vamos seguindo as manchetes. Flamengo terá que desembolsar fortuna para trazer jogador da Holanda, afirma site. Secretaria investiga a orgia com prostitutas em cadeia de Benfica, no Rio de Janeiro. 30 pessoas envolvidas com milícias são presas em ação na ilha da Gigoia, no Rio de Janeiro. Quanto ganha o profissional formado como geógrafo? Você veja no O Dia. Corte condena Brasil por não investigar a morte de Eshoff pela ditadura. 11h15, 23 horas com 15 minutos agora. Horário brasileiro de Brasília. E atenção, Rio de Janeiro. E vamos agora ao mundo das celebridades. Leandro Hassum tem o orgulho de ser brasileiro, mas escolheu os Estados Unidos da América. Paulo Messina pede demissão da Casa Civil por desentendimento. Youtuber Lucas Neto termina noivado. Ex-secretário Alexandre Pinto admite propina e diz que teme por família no Rio de Janeiro. Polícia prende o suspeito de latrocínio em Queimados, 14 anos depois de crime no Rio. Idosa mata próprio filho a tiros por medo de ser encaminhada para asilo. Polícia faz maior apreensão de granadas em 14 anos no Rio de Janeiro. Greve dos caminhoneiros gerou recuo na indústria. Justiça decreta prisão de 8 envolvidos em morte de professora na Baixada do Rio. Xuxa troca as próteses de silicone e passa por nova cirurgia nas mamas. Com 8 anos, pequeno gênio, tem QI altíssimo e se forma no ensino médio. Quadrilha traficava pistolas dentro de aparelhos de TV no Rio. Petrobras anuncia reajuste no preço da gasolina. De lingerie, Luana Piovani posa sexo com o marido. Mulher esfaqueada dentro de casa pelo ex-namorado em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Meninos presos em caverna inundada na Tailândia têm bom estado de saúde. Força-tarefa da Lava Jato, corrupção é sentida na pele por quem fica doente. E atenção, jornal espanhol diz que Cristiano Ronaldo procura casa em Turim há 2 semanas. Pikachu crê que Caldeirão pode ajudar o Vasco a conseguir vaga improvável. Marcação forte é prioridade no começo do trabalho de Marcos Paquetá no Botafogo. Às 23 horas com 17 minutos, KJ O Dia, o seu principal programa jornalístico Verdade da Internet. Brasil tem 55% de chance de vencer a Bélgica. Neymar é jogador que mais rende cartões aos adversários. Como a seleção blinda Alisson, o goleiro de vida tranquila. Jornal Extra. Sampaoli chega em silêncio e vai direto para o centro da AFA. Adeus verão, Brasil deixa short. Balneário que teve famílias bem perto. E atenção, SEAP apura denúncia
de festa com bebida e mulheres em cadeia no Rio de Janeiro. Caso suspeito de sarampo na cidade do Rio chegam a 17. 30 pessoas envolvidas com milícia são presas em ação na ilha de Gigoia. Polícia prende chefe de quadrilha acusado de traficar armas para o Rio de Janeiro. E atenção, Branco Melo, do Titãs, chega à metade do tratamento contra o câncer. Senegalês que viralizou nas redes está ansioso para reencontrar a família. Preso homem que matou grávida ao tentar proteger irmã e mãe. E atenção, latino tem prisão decretada por não pagar pensão novamente, hein? Gretchen faz as pazes com a irmã após briga em reality. Após 8 anos solteiro, Ed Mota apresenta a namorada. E atenção! Fala, Cássio Jones! Fala, Cassinho! Fala, Cassinho! Fala! Fala! Segundo o Sol, Rochelle tenta seduzir Roberval. Deus salve o rei. Virgílio morre para proteger Amália. Orgulho e paixão. Emma aceita trabalhar por amor e Ernesto. Natália Arcuri recebe o convite para voltar à TV. Após passar por cirurgia, Alcione adia shows. Polícia investiga imagens de menino com fuzil no Rio. E atenção! Com criança, mulher usa smartphone ao pilotar moto. Eleições, policiais pedem afastamento para concorrer. Mãe de 92 anos mata filho por não querer ir para asilo. Lanche de aniversário salvou os jovens da Tailândia. Urso é flagrado tomando banho em piscina em casa na Califórnia. (23h20 agora). Horário brasileiro de Brasília. KJ o dia pra você. Fala, Cássio Jones! Fala, Cassinho! Fala, Cassinho! Fala! Fala! Câmara aprova projeto que permite privatizar distribuidoras da Eletrobras. Mulher escala pedestal da Estátua da Liberdade durante protesto. Ronaldo se diz honrado por comparação como Mbappé após a arrancada na Copa. Vitor brinca com goleiro russo e exige jantar por defesa plagiada. FIFA divulga comunicado repudiando as declarações de Diego Maradona. Pré-candidatos à presidência dizem o que pensam sobre aborto. Opinião: CR7 perdeu a Copa, mas poderia pagar impostos. (11h22) 23h22. Hoje, quarta-feira, 4 de julho de 2018. Fala, Cássio Jones! Fala, Cassinho! Fala, Cassinho! Fala! Fala! Vamos seguindo as manchetes do dia no KJ o Dia, seu principal programa jornalístico, verdade da internet. Tudo que acontece aqui no Brasil, no mundo, na política, na polícia, tudo você fica sabendo aqui agora. Presidenciáveis pregam reforma da Previdência em evento em Brasília. 5 de 6 candidatos que foram à sabatina da CNI defenderam mudança presidenciária. 3 deles querem revisar a reforma trabalhista. Britânicos são intoxicados pelo mesmo agente usado em espião. Detentos mantêm agente penitenciário refém desde domingo do Paraná. Candidato anti-ferroforma
pode levar dólar a R$ 5,50, afirma banco. Em post racista, Cossielo é pego no jogo de ser você mesmo. Cansados do celibato, padres migram para a igreja anglicana. 23h24 agora. Trump questionou seu gabinete sobre possível invasão à Venezuela. A conversa aconteceu há vários meses, mas nunca foi uma opção iminente, disse que uma fonte à CNN. Caçadora gera revolta ao postar foto ao lado de girafa rara morta. Irã ameaça reduzir cooperação com a agência nuclear. Elo entra em doador da campanha de Brechut e russos é investigado. Reality musical de Gugu vai ter prêmio 40% menor que The Voice na Record. Star Wars, ator que faz Jar Jar Binks, chegou a pensar em suicídio. Scarlett Johansson alfineta críticos após aceitar papel de trans. Por que celulares explodem e como evitar que isso aconteça? Manter o smartphone conectado à tomada após completar a carga, derrubá-la no chão e usar produtos falsificados aumenta a chance de superaquecimento. 11h25. Fala, Cássio Jones. Fala, Quessinho. Fala, Quessinho. Fala. Horário brasileiro de Brasília está no ar pelo Grupo Cássio Jones de Comunicação, KJ O Dia. E atenção. Quessinho. Cássio Jones. Fala, Quessinho. Comprometimento com a verdade. Fala, Cássio Jones. Fala, Cássio Jones. Fala, Quessinho. Fala, Quessinho. Fala. Eu falo sim, eu falo agora, eu falo pra você, minha amiga, eu falo pra você, meu amigo, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu carinho. Está no ar, KJ O Dia, seu principal programa jornalístico, verdade da internet. E atenção, e atenção, e atenção. Quessinho. Cássio Jones. Fala, Quessinho. Comprometimento com a verdade. Fala, Cássio Jones. Cássio Jones. Quessinho. Compromisso com a verdade. Cássio Jones. Quessinho. Compromisso com a verdade. Cássio Jones. Fala, Quessinho. Fala, Quessinho. Fala. Fala, Cássio Jones. Fala, Quessinho. Fala, Quessinho. Fala. Falo sim, eu falo agora,
eu falo pra você. E vamos continuar as manchetes do dia. Na polícia, na política, o que acontece no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui agora no KJ O Dia. Cássio Jones, Cassinho, compromisso com a verdade. Nossa região, fuga de caminhoneiro começa em Minas Gerais e termina em Campo dos Goitacazes com viatura danificada. PMs precisaram atirar para que o caminhoneiro parasse. Olha, Secretaria de Saúde de Campo disponibiliza vacina contra sarampo. A Vigilância em Saúde orienta a procurar a unidade de saúde mais próxima. Homem flagrado furtando peças de carro da Prefeitura de Campos. Dupla tenta matar detento em frente a presídio feminino em Campo dos Goitacazes. Americano bate o Friburguense por 2-0 e está na divisão da taça. Assalto a posto, tentativa de roubo de carro, cocaína apreendida em Campos. Paulinha poupado no último treino da seleção brasileira. Estado do Rio convoca 1.380 aprovados para a PM. Julgamento dos acusados da morte da analista judiciária começou, mas sem hora para terminar. Novo projeto de transporte, motoristas de vans lotam a Câmara de Campo dos Goitacazes. PMs são baleados em operação contra o tráfico de drogas em Campos. Acidente na Arthur Bernardes em Campos entre moto e carro deixa 4 feridos. 23h30, 11h30 da noite. Desta quarta-feira, 4 de julho de 2018. E atenção, ladrão simula estar armado e rouba celular de jovem no Parque Tamandaré, em Campos. Ronaldo diz que Neymar pode acabar com o reinado de Messi e Cristiano. Postura vistoria cerca de 370 terrenos em ação no Parque Veredas, em Campo dos Goitacazes. Cássio Jones, Cassinho, compromisso com a verdade. Jusman anuncia a criação de Sistema Nacional de Boletins de Ocorrência. Operação Ressonância prende 20 pessoas e bloqueia 1,2 bilhão de investigados. 23h31. Mutirões de combate ao Aedes aegypti em São João da Barra. Maradona detona a classificação da Inglaterra sobre a Colômbia. INSS vai cancelar mais de 3.500 benefícios no Rio. Ex-presidente do Barça é acusado de compra de fígado humano para ex-jogador de jornal. Segundo o Confidencial, escutas da polícia comprovariam que Sandro Rosell tentou negociar órgão em 2011. 23h32 agora. Horário brasileiro de Brasília. E atenção. Vamos às matérias e continuando as manchetes. Câmara de São João da Barra ainda no impasse, 11 ou 13 cadeiras. Vamos ver. Cássio Jones, Cassinho, compromisso com a verdade. Existe uma convicção na Câmara sanjoanense. O número de cadeiras na próxima legislatura vai ser maior. Por outro lado, uma incerteza. 11 ou 13? Já houve e não faz muito tempo unanimidade quanto a 13. Inclusive era assunto para ser votado no primeiro semestre. Mas começaram a surgir divergências
de opiniões não só no parlamento, mas com influência de fora. A prefeita Carla Machado, do PP, teria sinalizado aos aliados que o número ideal seria de 11 parlamentares. Por isso, alguns nomes do seu grupo político passaram a repensar o posicionamento, o que anulou a certeza de ter 2/3 dos votos para alteração do número de cadeiras na próxima legislatura. Uma curiosidade é que o atual presidente da Casa, Aloysio Siqueira, defende o aumento para 13 parlamentares, enquanto o presidente eleito para o próximo biênio, Alex Firme, do PP, quer que seja 11. De toda forma, o projeto deve ser votado neste ano, ainda sob a presidência de Aloysio Siqueira. Já em agosto, o projeto será encaminhado para as comissões e logo após deve seguir para o plenário. Nos cálculos mais otimistas, são 5 os que votam para aumentar para 13, enquanto 4 estariam reavaliando o posicionamento. Em um período de adaptação do blogueiro com uma nova função na Folha da Manhã, este espaço ficou sem atualizações. Isso aqui já é até uma outra matéria. Idealizou do Porto do Açu, Ike Batista é condenado a 30 anos de prisão, hein? 23 horas com 35 minutos, só para você relembrar. Chequinho, Procuradoria-Geral da República recorre de liminar que suspendeu a ação penal de Garotinho. E atenção! Quércio Jones. Quercinho. Compromisso com a verdade. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorreu nesta segunda-feira, 2 de julho de 2018, da liminar que suspendeu a ação penal na qual o ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, foi condenado a 9 anos e 11 meses e 10 dias de prisão pela prática dos crimes de corrupção eleitoral, ação criminosa, supressão de documento público e coação no caso da Chequinho. A Procuradoria-Geral da República pede a reconsideração da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, tendo em vista os reflexos no início da execução da pena e nas condições de ilegabilidade de Garotinho. A Procuradora-Geral Regional pede a reconsideração da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, tendo em vista os reflexos do início da execução da pena e das condições da legalidade de Garotinho. A Procuradoria-Geral da República defende a perda do objetivo do habeas corpus em razão do julgamento do mérito de recurso pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro em 16 de abril de 2018 e a inexistência da alegada suspeição do promotor que atuou o caso na Justiça Eleitoral. De acordo com a procuradora, a estratégia da defesa Garotinho é impedir pela interposição de sucessivos recursos ou cumprimento imediato da pena, mesmo após decisão de segunda instância. 23 horas com 37 minutos. Notificação sobre o afastamento de Ferrugem no Diário Oficial. O Diário Oficial desta quarta-feira traz a notificação do vereador Tiago Ferrugem sobre o seu afastamento. E atenção! Quércio Jones. Quercinho. Compromisso com a verdade. Ferrugem foi condenado em segunda instância na Chequinha em 14 de maio, no primeiro julgamento, sem unanimidade. Os embargos de declaração foram rejeitados pelo Tribunal Regional Eleitoral em 5 de junho. Na eleição de 2016, Ferrugem recebeu 3.959 votos. Quem deverá se chamar para ocupar sua vaga é o Dr. Ivan Machado, que obteve 782 votos. Entenderam? 23 horas com 38 minutos, 11h38. Sérgio Cabral, entrega de imóveis e joias para reduzir pena. Quércio Jones. Quercinho. Compromisso com a verdade. Réus na
na mesma ação que condenou o empresário Ike Batista a 30 anos de prisão, Sérgio Cabral e Adriana Anselmo, sua esposa, tiveram direito à redução de pena depois de entregarem à Justiça Federal bens avaliados em cerca de 40 milhões de reais. No caso de Cabral, condenado a 22 anos e 8 meses, a redução chegou a 8 anos e 8 meses. Já a ex-primeira-dama, sentenciada a 4 anos e 6 meses de prisão no regime semiaberto, teve a pena reduzida em 4 anos. A lista de bens entregues pelo casal inclui imóveis, entre eles uma casa em Mangaratiba avaliada em 8 bilhões de reais, joias e carros, além de valores depositados em contas bloqueadas. A casa em Mangaratiba chegou a ser levada a leilão, que acabou suspenso. Cabral e Adriana Anselmo comunicaram à Justiça que abririam mão espontaneamente dos bens. Cerca de 15 milhões foram encontrados em contas bancárias vinculadas ao casal. A maioria em nome da ex-primeira-dama, Adriana Anselmo. A redução de pena é prevista na Lei de Lavagem de Dinheiro, que permite corte de até 2/3 ou isenção de pena. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, decidiu, no caso de Adriana, zerar a punição por lavagem de dinheiro, por entender que os bens devolvidos eram superiores ao prejuízo com o crime. Alvo de 24 processos, Sérgio Cabral já foi condenado na Lava Jato no Rio e em Curitiba 6 vezes. As penas somam mais de 100 anos de redução, de reclusão e de muita cadeia. Quécio Jones. Quecinho. Compromisso com a verdade. Time de políticos tira licença para ver Brasil jogar na Copa da Rússia. O presidente da Prev Rio, Bruno Louro, não foi o único a pedir férias e se mandar para a Copa do Mundo quando a Previdência mais precisava dele. O presidente da Câmara de São Gonçalo, Dinei Martins, o vereador Ricardo Peon, combinaram com os russos, pediram licença do trabalho no Legislativo e há mais de uma semana cabriraram o passaporte rumo a Moscou. E entre o pessoal que foi à Praça Vermelha comemorar a vitória sobre a Sérvia, cantando em 58, foi Pelé em 62, o Mané. Estava ainda o prefeito de Itaguaí, Carlos Busato, Charlinho, do MDB. Deixou para trás toda a polêmica em torno da milionária Expo Itaguaí, que gastou 820 mil reais com os cachês dos artistas e mais de 1 milhão na contratação de segurança. O moço também estava literalmente do outro lado do mundo, quando a única emergência pública da saúde e do Hospital Municipal São Francisco Xavier precisou fechar as portas devido à falta de ventilador mecânico e à superlotação de pacientes. Lava Jato manda prender empresários do esquema Cabral que fraudaram Into. Quécio Jones. Quecinho. Compromisso com a verdade. Olha, e atenção, em 1 ano e 2 meses depois de desabradar um esquema de corrupção na saúde pública do Rio de Janeiro, na Operação Fatura Exposta, que levou empresários e o secretário de Saúde do Estado à prisão, a Força-Tarefa da Lava Jato volta às ruas nesta quarta-feira para prender o empresário Miguel Skin, seu sócio Gustavo Elisterita e outras 20 pessoas, além da busca e apreensão em 44 endereços no Rio e São Paulo. Também foi decretado o bloqueio de bens dos investigados no valor de 1 bilhão e 200 milhões na operação denominada Ressonância. A operação mira agora empresas envolvidas no esquema de carteira de gases e desvio de dinheiro no fornecimento de próteses e equipamentos médicos por meio de fraudes e licitações no chamado Clube de Pregão Internacional. Liderado por Skin, foi identificado um cartel de fornecedores que atuou no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. 23 horas com 43 minutos agora, horário brasileiro de Brasília. Quécio Jones. Quecinho. Compromisso com a verdade.
agradecer a todos vocês pela audiência, pelo carinho e prometo voltar amanhã. Tenham todos uma ótima noite e que Papai do Céu nos abençoe, nos caminhe, nos guie, no caminho da verdade, da justiça e na vereda da sua santidade. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã, Brasil. Cassio Jones. Cassinho. Compromisso com a verdade.